Vamos lá. O assunto que a gente está falando é sobre a pessoa não atrasar as doações, que a pessoa jurou alguma coisa, a pessoa tem uma tzedakah, um dízimo, o dízimo de animal, o berror, o primogênito de animal que nasce. A gente está analisando isso a partir de quando que transgride essa proibição de Baal Teacher, de não atrasar. E aí a gente citou um versículo falando que quando você for jurar, não atrase, vai aberrachet, se você atrasar, vai estar em você pecado. A gente explicou, a Braita falou, o que quer dizer vai estar em você em pecado? Velobe korban rachet, e não no teu korban. Quer dizer, se a pessoa jurou e ela separou para si um animal para levar para o Beit HaMikdash, a gente falou, né, várias opiniões de quanto tempo precisa passar para ser chamado que ele atrasou, mas suponha se passou as 3 festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, ele está transgredindo essa proibição, esse lav, essa mitzvah de Baal Techer, de não atrasar. Só que o korban continua kasher, velobe korban rachet, o korban continua kasher. Mesmo que você atrasou, você pode levar aquele animal depois que você atrasou. E aí a gente falou, mas ele perdeu, aparentemente já perdeu isso de outro lugar, e não desse passuco. A gente respondeu que lá está falando sobre primogênito, então não é igual aos outros korbanot. Agora a Gemara vai continuar fazendo uma pergunta sobre se é daqui que a gente aprende, afinal a gente pode ver que a gente aprendeu isso de outro lugar também. Vamos lá. Fala, Gemara, você aprendeu isso daqui, de velobe korban rachet, que daqui você aprende que mesmo que atrasou, você pode levar? A gente aprende do que Benazai falou, me de Benazai nafka. Detânia, Benazai Omer, estamos numa braita, Benazai fala, Oto, mata, mudomar, lefish, nemaloteach, ele chamou. Está escrito em relação ao versículo que fala sobre um korban que ficou passul, que deu algum problema nele, que a pessoa fez uma intenção errada, ou passou do tempo, alguma coisa assim. Ele fala que Oto, ele está passul. Por que tem que falar ele? Podia falar está passul. Essa palavra Oto, ele, nesse caso, está impróprio, porque tem que falar. Mata Mudlomar, o que ele te ensinou com isso? O que ele está te ensinando aqui? Porque ele está falando essa palavra. Fish, Nemalotachela chamou já, que está escrito em outro lugar, que você não pode atrasar o Korban. Shomeani, você ia escutar, você pode entender que aquela pessoa que atrasa o seu juramento, ela também é chamado, que esse versículo está falando aqui, que é Baleratze, que não vai funcionar, que não vai apaziguar a Deus, não vai ser legal, Deus não vai gostar. Lomar, Otô, por isso que a Torá escreveu Otô, justamente naqueles casos que está falando lá sobre um pensamento errado, sobre uma intenção errada, fora do tempo, fora do horário, alguma coisa assim, aí é Otô beloiratze, vem, me'achenidro beloiratze. Mas a pessoa que atrasou, isso não é chamado de loiratze, não é chamado que não vai ser aceito, você pode levar o seu korban. Então daqui a gente vê que o korban não fica impróprio mesmo que você atrasou. Então, se é daqui que aprende, por que aprende do outro versículo que a gente falou? Ela somente, eu vou falar que esse berrar é de ensinar uma outra coisa. Ela, esquece que a gente falou, não é em você pecado, não vem te ensinar que não tem pecado no sacrifício, sim, berrar velo besterrar, vem te ensinar que você vai ser culpado por isso e não a esposa. O que tem a ver a esposa? Saca da Tarramina, você podia pensar, já que Rabi falou, veiteima, ou se você quiser, tem outra versão que diz quem falou foi Rabi Lazar, a gente não sabe quem falou a frase exatamente, mas um dos dois falou, que a mulher da pessoa não falece, somente se pedem da pessoa dinheiro e ele não tem. Quer dizer, a pessoa que ela roubou, a pessoa que ela está em alguma situação financeira que ela deu um jeitinho e agora ela não tem mais como pagar. Então, isso além pode acabar causando um castigo até para a esposa. Shneimar, como o pastor fala, se você não tem para pagar, por que vai pegar a sua como traduzir? A sua pessoa que você deita embaixo de você? Quer dizer que isso pode afetar a família, Loleino. Então, você podia pensar que a mesma coisa, quando você atrasa um korban, você está atrasando, tipo atrasando alguma coisa parecida com essa ideia. Você podia pensar que esse pecado de atrasar os korbanot, os dos tzedakah, etc., também a pessoa pode falecer, a esposa Lolene pode falecer, Kamash falando, por isso vem te ensinar que não. Que o pecado está em você e não na esposa, isso não afeta na família. Tano Rabanan, nos dá os sábios uma braita. Um outro versículo falando sobre essa ideia de guardar, cumprir o juramento, de cumprir, de fazer tudo jeitinho, na ordem, etc. A expressão dos teus lábios, você vai guardar e você vai fazer. Zu mitzvah taser, isso é uma mitzvah ativa de fazer. Você falou que vai fazer, você tem uma mitzvah ativa de fazer a adoção, fazer aquele korban, fazer o que você falou.
Tishmor, guarde o que você falou, guarde de cumprir. Zu mitzvah lotase. Isso seria uma mitzvah lotase, te proibindo de você não cumprir isso. Você falou isso, motzas vater, saiu da tua boca, agora cumpre. Tishmor, quando a Torá usa a palavra tishmor, guardar, quer dizer que é uma mitzvah lotase. Shamor, tem Zahor do Shabbat, tem Shamor, tem lembrar e guardar. Lembrar o Shabbat é fazer o Kiddush. Shamor é guardar das proibições, não acender fogo, não fazer isso, não fazer aquilo. Vê a cita, e você vai fazer de novo, já aprendemos Motzas Vater, vê a cita, você vai fazer as Harale Beidin Shiasurra. São advertências que o Beidin tem que cuidar para você fazer também as teus promessas. Kasher, nadarta, como você jurou, usou a palavra nadarta. Zeneder é o juramento, a gente estudou na aula passada, né? Neder, quando a pessoa ela jura sobre a coisa. Que ela fala, desculpa, ela jura de modo geral, vou pagar um boi para o Beit HaMikdash. Não fala qual é o boi específico. Lashem Elokecha, para Hashem teu Deus. Quando fala para Hashem teu Deus, deve entender alguma coisa que você tem obrigação. Hataot, Vashamot, Veolot, Shlamim são os korbanot que são obrigações por algum pecado sem querer, por algum pecado proposital ou por algum outro motivo que leva a pessoa que é a obrigação de levar korban. Nedavá é uma doação, que é mashmol, como sentido da própria palavra. A Asher de Barta, que você falou, cada coisa que a gente está explicando aqui é a palavra do mesmo versículo. O passuco fala, Motzas, Vatecha, Tishmor, Versita, Kasher, Nadata, Lashem, Lokecha, não lembro a linguagem exata do passuco agora, Asher de Barta, Befirra, alguma coisa assim. Você falou, Elo Kochei Bedekabait. Essas são quando a pessoa doa algo para o Bedekabait, para verificação, para o conserto do Beit HaMikdash. O Bedekabait era o tesoureiro do Beit HaMikdash, que eles recebiam doações e usavam daquele dinheiro. Supondo que eu doava um carro no Bedekabait, o Bedekabait vendia o carro e usava o dinheiro para consertar a parede do Beit HaMikdash, para consertar os utensílios, para fazer o que era necessário. Befirra na tua boca, que você falou na tua boca, Zut Tzedakah, é a Tzedakah que você falou que vai dar. Então, até aqui é a Braita. Agora a Gemara vai analisar. Marmar, o mestre falou, se a gente citou da Braita, Motzas, Vaterra, Zumit, se a gente falou que a palavra, isso que o versículo falou, o que saiu da tua boca, isso vem te ensinar, de você cumprir a palavra. Além da proibição de não atrasar ou de não cumprir o juramento, tem a mitzvah ativa de cumprir. Pergunta a Gemara, Lama ali, para que eu preciso aprender daqui? Eu aprendi de outro lugar. Milbata chama, vavetem chamana, eu aprendo de outro lugar. Que a Torá fala, quando você chegar em Jerusalém, você tem que levar o seu juramento, tudo que você falou. Tá vendo? A mitzvah ativa, tá falando, leve. Tishmor, segunda pergunta, a gente responder as 3 perguntas de uma vez. A gente falou que guarde o que você falou, o que você prometeu, é o lotase, proibindo de você não fazer, de não atrasar. Lamali, para que eu preciso disso? Milota aquele chamonaf, que a gente aprende do próprio pastor que fala, não atrase a pagá-lo. Vê a cita, depois a gente falou que você vai fazer, a gente falou que você vai ensinar que o Beidin também tem que cuidar para que você cumpra. Azarala e Beidin Tiasurra, Lamali, para que você precisa? Aprende de outro lugar, e me acrivotonaf, que eu aprendo de outro lugar, que está escrito que a pessoa que vai fazer um korban, e acrivotou, vai sacrificar ele. A palavra otô, ele, está sobrando. A gente já vai ver qual é o estudo. Detânia, Yakrivotot, está escrito sacrificar ele, não está escrito simplesmente sacrifique. Milamete, Kofimo, tudo aqui, a gente aprende que a gente obriga a pessoa a fazer korban. Yahol Barkoho, será que forçadamente? Está mudando mal, ele disse, não, está escrito que o korban tem que ser feito de vontade do dono do korban. Então, como é que a gente faz? Por um lado, você diz que Yakrivotot, vai sacrificar, não interessa se ele quer. Por outro lado, a gente fala, ele disse, não, que tem que ser de acordo com a vontade dele. Hakei, como é que bate as duas coisas? Responde, a gente obriga, bate, faz o que for necessário, até que ele fale, eu quero. Quer dizer, se ele jurou, separou, já o korban já está ali, e não está querendo sacrificar, o Beidin tem a obrigação de ir lá e forçar o cara até ele falar, tá bom, eu quero. É interessante isso, né? Porque a gente está forçando alguém a falar, eu quero. Se precisa do eu quero, o que adianta forçar? Se você diz que forçado serve, então para que serve? Para que precisa do eu quero? Então, é famoso a explicação sobre isso, que o judeu, na essência, ele quer fazer tudo correto, quer fazer tudo direitinho. Isso que ele não está querendo levar o korban, que está forçando ele a fazer, não de acordo com a vontade dele. Então, quando eu bato nele, até que ele fala, eu quero, eu não estou forçando ele. Eu estou devolvendo ele para a função original dele, que ele quer fazer as mitzvot. Então, eu estou trazendo à tona isso. Às vezes, precisa de umas puxões de orelha para trazer isso à tona.
Mas, de qualquer jeito, daqui vê que o quê? Que a Krivotó te ensina, que o Beidin força, que o Beidin vai fazer você fazer. Então, se é daí, não precisa desse outro passo que a gente falou, ver a cita. Então, tem 3 coisas sobrando aqui. Para aprender a mitzvah ativa de levar o Korban, o Lotase da proibição de não atrasar, e o estudo que o Beidin tem que cuidar disso também, o tribunal. Responde a Gemara, Had amar velo afres, vechad afres velo kriv. São 2 situações. Uma situação é quando a pessoa falou, vou dar um boi, mas não separou o boi, não tem ainda um boi específico, não tem alguma coisa assim. E outra que ele já separou e não sacrificou. São 2 situações. Então, um estudo vem para uma situação e o outro vem para outra. Mas por que precisa? Por que não basta um estudo só para te ensinar? Tanto faz se separou o animal, não separou o animal. Um estudo só para te ensinar que tem que cumprir, não pode atrasar, e o Bedin tem que cuidar disso também. Fala Gemara, utricha, e é sim necessário. É necessário falar. Por quê? Se eu tivesse te ensinado só um versículo, que ele está te ensinando, suponha, quando a pessoa falou, vou dar um boi para o Beit HaMikdash e não separou. O que você podia pensar? Por que realmente é proibição se a pessoa atrasar e a gente tem que fazer o Corban? Porque ele falou e não cumpriu. Aí é muito rígido, então aí que seria proibido. Mas se ele separou e não sacrificou, quer dizer, se ele sim separou o bicho e acabou não sacrificando, está atrasando, mas se podia pensar, você podia pensar assim, bom, ele já separou aquele bicho para o Beit HaMikdash, ele não levou ainda, aquilo ali já é santo, já está no tesouro de Deus, enquanto ele está, Beigaza, no tesouro, no depósito, do Rechamana, do piedoso de Hashem, ele está. Quer dizer, já está na mão de Hashem, de qualquer jeito. Isso que ele não sacrificou ainda, não seria um problema muito grande, porque do momento que ele já reservou aquele animal para aquilo, então já está santo, já está na mão de Hashem. Ele ainda não sacrificou na prática, então você podia pensar que nesse caso não teria proibição. Por isso que Sriha foi necessário falar nos 2 casos. Então tem 2 versículos para te ensinar que é obrigação levar na hora, a proibição de não atrasar e que o Beidin tem que cuidar disso. Um para te ensinar, no caso que você falou, não separou, e outro quando separou e não sacrificou. Agora, se falasse ao contrário, se falasse só no caso que separou, se eu tivesse ensinado só quando a pessoa separou e não sacrificou, e mesmo assim é proibido, então, opa, se até quando já separei, já estava ali, já é de Deus, mesmo assim é proibido atrasar, então quando eu nem separei, muito pior. Fala com Mara, não, você podia pensar que é diferente. Por quê? Eu falei que é de Deus e estou deixando comigo? Ó, esses R$500 é para Shem, é para Tzedakah, é para o pobre, é para isso. E estou guardando comigo na minha conta? Isso não é correto. Amar velo afres, mas se ele falou, ainda não separou, tudo bem, então ainda não começou. Eima, você podia pensar, de burra lá no mundo. Isso que você falou não quer dizer nada. Né? Como aquela história. Eu não prometi, se prometi não quer dizer que eu vou cumprir. Mas você podia pensar que de burra lá não é nada. Isso que ele falou, vou dar, ainda não é que já está algo de Deus na minha mão. Por isso que foi necessário falar que a gente não deve atrasar, mesmo quando não separou ainda o que é especificamente, se a gente já doou, já fez o Corban, então você já faz. Para a gente se livrar disso tudo na prática, agora eu vou falar para vocês, Bli Neder. Sempre que a gente for falar qualquer coisa, Bli Neder, sem juramento. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Bli Neder, muito importante. Agora, independente disso, é importante a gente saber também, existe a Lahá, por exemplo, em relação ao Macer, em relação ao dízimo, que do momento que a pessoa faturou, ela realmente tem que tirar o Macer, o dízimo. Por exemplo, se a pessoa é um diarista, que ele recebe todo dia, tá? Suponho, não é carteira assinada, nada disso. Ela trabalha e ganha dinheiro no final do dia. Então, no final do dia, teoricamente, ela tem que tirar aquelas 10% do que ele ganhou. Se ela trabalha, ganha um salário no final do mês. Então, chegou ao final do mês, tem que tirar o Macer. O que complica mais é quando é empresa, quando é loja, que não dá para saber quanto que lucrou, que aí realmente é mais difícil de tirar o Macer, mas também tem que se esforçar pelo menos uma vez por ano para fazer uma conta, mês de Elul, como mês da contabilidade, tentar fazer isso. Vamos lá. Mais detalhes, pergunte para o seu Rabino.
O Mimatz Tamar de Amar Veloafres pergunta que Mara, peraí. Essa explicação que você deu ficou legal. São 2 versículos. Um vai falar quando a pessoa separou, mas ainda não deu. O outro nem separou ainda. Bonito. Mas tem um detalhe só que não bateu. Por quê? Uma das coisas que está escrito no Passuk é Nedavá ativa. O que é Nedavá? Nedavá é exatamente quando você já separou, já tem algo específico. Ele vai se explicar aqui. O Tnan, estudamos na Mishnah. Eis é o Neder. Qual é o chamado Neder, juramento? Haomer areia lá e olá. Está sobre mim uma olá. Não fala qual. Eu sou obrigado a trazer uma olá. Isso é chamado Neder. Vez o Nedavá, qual é a Nedavá? A doação. É a doação específica. Almer harei zo olá. Eis que esse bicho, essa coisa, o que for, no caso de olá é um bicho, né? Isso é reservado para ser olá. Aí sim. Beleza, é só uma diferença de palavras? Não. Não é só uma diferença de palavras. A diferença é muito grande. O Mabem Neder e Nedavá, qual a diferença na prática? Se você falou, quero levar um boi para o Betamidash, ou se você pegou e falou, esse aqui vai ser doado. Neder, quando a pessoa falou geral, se o bicho que você estava em mente morreu ou foi roubado, você é hayab em responsabilidade, traz outro no lugar dele. Agora, Nedavá, se você falou, esse boi vai ser para o Betamidash, morreu? Morreu, paciência. Se morreu ou foi roubado, bom, não sou culpado. O boi de Deus foi roubado, o boi de Deus morreu. Já tinha separado ele para Hashem, então não sou obrigado a trazer outro. Então qual a pergunta da Gemara aqui, então? Como é que você quer me falar que um dos versículos está vindo me ensinar quando a pessoa falou, mas não separou? Mas Nedavá, que a gente está no versículo, é quando a pessoa aponta sobre um animal e fala, é esse, sinal que já tem o separado. Amarava, responde Rava, Mascarra, a gente pode encontrar essa situação que pode ter Nedavá e mesmo assim a gente está considerado como não se for separado, que Gonde Amar, Hareia Laiolá, Minati Inharabachrayotá. Quando a pessoa ela fala, está sobre mim um aulá, na condição que eu não sou obrigado a pagar caso aconteça alguma coisa. Quer dizer, por um lado já tem o bicho específico, por um lado ele está na condição que se... Desculpa, ao contrário. Ele fala, está sobre mim um boi, né? Não fala qual, mas na condição que se aquele que está em mente morrer, eu não vou dar outro. Quer dizer, um meio a meio. Por um lado ele jura geral, por outro lado ele já tem um boi em mente e fala, se esse aqui não viver, então não vou levar nada. Então isso é considerado como Nedavá. Então esse caso seria o da pessoa falar, mas não separar. Befirra, Zut Tzedakah, a gente estudou na Braita aqui, a palavra Befirra vai te ensinar da Tzedakah. Amarava, o Tzedakah, Michaev lá lealtar. Qual é o tempo da Tzedakah? A gente estava estudando na última aula sobre os Korbanot, várias opiniões, né? Se é passar 3 festas, se é passar 2 festas, se é passar 1 festa, aqui que é chamado de atrasar. Mas Tzedakah, qual é o tempo? Na hora. Se já tem Tzedakah, já tem o pobre para dar, já é na hora, lealtar, logo. Se não tem pobre, então tudo bem. Se você está morando na Suécia, sei lá onde, não tem nenhum pobre para dar, mesmo assim, hoje em dia dá para fazer transferência, pagar no cartão de crédito, etc. Mas suponha que você não tem nenhum jeito de dar para o pobre, aí tudo bem. Mas quando já tem um pobre, né, e sempre tem, né, então você tem que dar na hora. Maita, Maderhakaim, qual o motivo? Existem pobres. Então, enquanto existir pobre na face da terra, na hora que você for da tua já tem que dar. Fala que Marapshita, é óbvio, porque você ia achar que você separa uma tzedakah e tem que esperar passar peixe, já volta o socoto, para ser chamado de atraso? Mas o tema que você podia pensar, que já que essa história da tzedakah a gente aprendeu junto com os sacrifícios, porque o versículo está falando sobre sacrifício, e da palavra que falou, que você jurou na tua boca, a gente aprende na boca aquilo que a pessoa doou, falou, vou dar tzedakah. Então, a gente aprendeu junto com os korbanot, a gente aprendeu a tzedakah. Então, você podia pensar que a proibição seria igual à dos korbanot. Você podia pensar que só é o chamado de atraso depois que passar as 3 festas. Mas falando, vem nos ensinar que não. Por isso que ele falou, Rava chegou e falou para a gente, olha, tzedakah não é igual aos sacrifícios. Na hora que a pessoa tem a situação, a chance de dar, já tem que dar. Hatam lá o detalhino da Ramana Bergalim, lá nos korbanot que a Torá pendurou, né, entrelaçou esse assunto com as festas. Avalá, halô, mas aqui é tzedakah não. Tem as rihanim que se encontram pobres, então já tem que dar. Muito bom, ponto.
Marava, Kivan, Shavaralav, Regelachad, Verbase. Tudo que a gente estudou nas outras aulas, a gente estava discutindo qual era o marco para ser chamado de lotase. Qual era o marco, o momento que a pessoa transgrediu essa proibição de não atrasar. Mas agora Rava vem e fala que se passou um regel, uma festa, já estou transgredindo o AC, a mitzvah ativa de levar o korban na hora, já estou transgredindo quando passa uma festa. Tá bom que tem opiniões que dizem que para transgredir o lava, a proibição, é só com 3, mas para transgredir a mitzvah tassé, que nem Deus mandou colocar tefilim ou não botar, a mesma coisa. Deus mandou trazer a festa, você não trouxe com uma festa suficiente já para transgredir o assim. Pergunta a Guimará sobre isso, Meite, perguntaram para ele, os sábios perguntaram para Rava, de uma braita que aparentemente não bate com o que Rava está falando. Uma pequena história. Reid Rabi Shua e Rabi Papiá, Salvlat Shlamim, Sheikarev Shlamim. Rabi Shua e Rabi Papiá, eles testemunharam, que eles viram uma história que os grandes sábios fizeram isso na prática, que um feto de Shlamim, um feto que nasceu já de um bicho santo, a mãe, ele usa a expressão Shlamim justamente porque um korban para ser olá tem que ser zahar, um korban para que é queimado para Deus totalmente tem que ser macho. Então, qual korban que pode ter fêmea é o korban de Shlamim, é aquele que é consumido também pelo dono e pelo Cohen. Então, se um korban era santo e ele tem um filho, será que ele pode ser sacrificado? Então, Rabi Shua e Rabi Papiá testemunharam que o Vlad Shlamim, ele pode ser sacrificado como Shlamim. Sheikarev Shlamim. Amar Rabi Papiá, contou Rabi Papiá, anime e deu testemunho. Shaitala no Parash de Shlamim. A gente tinha uma vaca que era de Shlamim. Vachal no Rabi Pesach, e comemos ela como chamei Simcha. A gente sabe que existe uma obrigação, cada um tov, de trazer korbanot, de alegria e consumir isso, né, o churrasco, e comemos em Pesach. Vachal no Vladash Shlamim Bechag. E o filhote, a gente comeu no Chag. O que é Chag? Em geral, quando a Guimará fala Chag, é Sukkot. Então, em Pesach, eles comeram a mãe, e o filhote comeram em Sukkot, como Shlamim, né? Que uma parte é queimada no altar, uma parte o Cohen come, uma parte o dono come. Fala Guimará, peraí, bicho, uma Pesach, logo a rua, tudo bem, eu entendo que em Pesach não foi sacrificado o feto, porque se pode pensar que ele acabou de nascer, e a gente sabe que nos primeiros 7 dias não pode ser sacrificado. Talvez ele faltava tempo ainda, um bicho não pode ser sacrificado assim que nasceu. Então, se eu já estou comendo a mãe em Pesach, quer dizer que a criança já nasceu, certo? Então, você pode falar que tudo bem, em Pesach eu não sou obrigado a fazer por ter poucos dias, nasceu um pouquinho antes de Pesach. Agora, ela vladaba atzeret, mas o feto em Shavuot, por que não levou em Shavuot? Por que só comeu em Sukkot? Se aquilo ali já é korban, já nasceu o korban, então, na primeira festa que você tem para trazer, no caso Shavuot, já tinha que levar. Como é que ele está atrasando e transgredindo a ceira? Rabi Papiá, um grande sábio, está contando que eles fizeram assim. Está, né? Testemunhando isso para a gente. Então, se a Komorava falou que por mais que o Lotacê só é com 3 festas, mas o AC, a precisa de levar logo, é na primeira festa. Então, por que eles não levaram no Shavuot? Por que eles esperaram para Sukkot? Então, quem vai dar a primeira resposta para a gente vai ser o Rav Zvid, em nome do próprio Rava. Amar Rav Zvid Mishpid Rava. Qual era a situação lá? Que Gon lá estava se tratando que Gon Shayach Ole Batzer estava doente em Shavuot, quer dizer, ele não tinha chance de levar em Shavuot, por isso que acabou levando Sukkot. Mas realmente o correto, se ele desse para levar, levava no Shavuot, que é a primeira festa já para cumprir o mitzvah de levar na hora. Ravash dá uma outra resposta. Mai v'achanu vladash lamim bechag de katani. O que ele escreveu nessa braita, contando a história, que falou, comemos o feto do Chag, festa. Qual é a festa? Chag Shavuot. Não é a festa de Sukkot, como normalmente, sim. Chag, qual Chag? Chag Shavuot. Por que o Rava não deu essa resposta? Não de Rava Veida e o outro, por que não fala isso? Porque sempre, quando a gente fala Pesach e Shavuot, a linguagem que a Gemara usa é Pesach e Atzeret. Entre Pesach e Atzeret é a linguagem usada. Então, se falou Chag, é porque é Sukkot. Por isso que a gente precisa da outra resposta, que ele estava doente. Vamos lá. Amarava, o Rava vai acrescentar mais uma coisa em relação a essa questão do atraso dos korbanot, que van shavrou alav shloshah regalim bechol yavam velbot yachid de Rava
não só que é uma proibição a pessoa atrasar 3 festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, e se passar ela está transgredindo um lav, não só isso, cada dia a pessoa está transgredindo o Baal Te'acher. Cada dia que passa ela está fazendo um pecado. Assim Rava falou. Meite veio, perguntaram de novo os sábios para ele. Errad, está escrito numa braita assim. Errad bechor, vechad kol hakodashim, keivan shavru alehem shana belo regalim, regalim belo shana, over bebal te'acher. A braita diz uma frase seguinte: tanto um primogênito, que o primogênito, outra fala, o primogênito do animal, tem que ser sacrificado no primeiro ano, e tantos outros korbanot, se passar um ano, mesmo sem passar 3 festas, a Gemara já vai explicar como é que é possível passar um ano sem passar 3 festas, de Pesach, Shavuot, Sukkot, ou se passar Regalim, se passar as 3 festas Belo Shana, sem passar um ano, isso a gente entende como é que dá, um dos dois, ou passar um ano sem as 3 festas, ou as 3 festas sem um ano, ou ver Bebal Te'acher, ele está transgredindo essa proibição. Então, essa é a braita, está falando que se passar um ano sem 3 festas, ou 3 festas sem um ano, está transgredindo. Alguém viu uma pergunta aqui? O Rava falou o seguinte, olha, quem passa 3 festas, a cada dia está transgredindo um lavo. Se você tinha um animal para sacrificar, passou para esse Shavuot, Sukkot, a cada dia você está transgredindo. E aqui a Gemara está perguntando de uma braita que fala praticamente a mesma coisa, só acrescentou um detalhe, que se passar um ano sem passar 3 festas, também está transgredindo. Qual a pergunta aqui? Pergunta Gemara, Vehai Maiti Uftin. Essa braita aqui, que pergunta é essa? Uma expressão diferente da Gemara que a gente está vendo aqui, não é muito comum na Gemara essa expressão. É da Gemara fazer uma pergunta e depois perguntar, que pergunta é essa? Tipo, como é que isso faz pergunta sobre o que a gente falou? É raro isso. Em geral, a Gemara taca a pergunta e a gente tem que interpretar e descobrir como é que faz, como que isso realmente é uma pergunta. Então, a Gemara vai explicar. Amarav Kahana, Florav Kahana, Mande Kamotiv, Shapi Kamotiv. Aquele que está perguntando, está bem perguntando. Shapi, tá? Realmente é uma boa pergunta. Por quê? Por que nessa braita aqui tem uma pergunta sobre o que Rava falou? Mikdei Eishki Tana Alave Kamerada. O sábio, o que o sábio queria aqui nessa braita? Está procurando os lavim, as proibições. Tanto que a gente está falando, olha, se passar um ano sem as festas, que daqui a pouco eu vou explicar como é que isso acontece, ou 3 festas sem um ano, está transgredindo. Como é que ele tinha que escrever, então, Litnei, se fosse como o Rava falou, que a cada dia que passa depois do prazo é um pecado, devia estar escrito Bechol Yom Vayom Over Baal Te'acher. Cada dia e dia está transgredindo o Baal Te'acher. Então, realmente, a pergunta é boa sobre o que o Rava falou. Vamos ver de novo aqui para a gente entender. Só um minuto. Vamos ver de novo aqui. O Rava falou o seguinte: se passou 3 festas, então todo dia que passar a mais está transgredindo de novo o Baal Te'acher. Aí a Gemara perguntou, que a gente viu numa braita escrito que se passar um ano sem regalim, sem as festas, ou regalim beloshana, ou as festas sem um ano, ou vem Baal Te'acher. Deveria estar escrito, cada dia está transgredindo o Baal Te'acher, nessa proibição. Já que ele está falando de tempos, tinha que falar isso. Responde a Gemara, Veida e o outro, Rava, por que realmente isso não é uma pergunta para ele? Como que ele explica essa braita? Responde a Gemara, Tana lemikbei belav kamerada, belav eteri lo kamerada. O Tana está procurando o momento que a pessoa transgride. Qual é o tempo? É 3 festas, é um ano, é os 2, né? O que a braita fala aqui, se passar as 3 festas ou um ano, qual que for que acontecer primeiro, a gente já vai ver como é que dá para acontecer de um ano inteiro passar sem passar as 3 festas. É a proibição. Ele está limikbe, ele quer fixar o lavo. Quando que entra o lavo? Não está querendo procurar quantas vezes eu vou transgredir o mesmo lavo. Belave eterei, em muitas proibições, loucamente errado, não está procurando. Então, isso que a Braita não escreveu, cada dia está sendo um pecado, não é porque ela não opina que isso que é assim. E sim porque ela está querendo falar qual é o tempo, qual é o marco que a partir daqui tem essa proibição de atrasar. Vamos ver agora, vamos analisar como é que é possível isso. Gufa, tradução literal, quer dizer corpo, ou seja, a frase que foi citada antes, aliás, só para perguntar sobre o que ela falou, agora vamos analisar ela mesma, o corpo, vamos analisar ela própria. Qual foi a frase que a gente citou? Errado, tanto o primogênito que a Torá fala claramente que tem que ser sacrificado no ano, e tanto todos os korbanot, que vão, shavru alehem shana belo regalim, se passar um ano sem as festas, ou regalim belo shana, se passar as 3 festas, mesmo que não passou um ano, qualquer uma dessas 2 situações, over bebal te'acher, ele está transgredindo essa proibição de não atrasar. Agora vamos lá.
Diz a Gemara, Bishlama, tá na paz, tá bem, shalom, tudo bem, eu entendo, regalim, beloshana, as 3 festas, sem passar um ano, óbvio, Pesach, Shavuot, Sukkot, estão dentro de um ano, né? Tem meses antes, tem meses depois, beleza, eu entendo, mas lá, eu encontro isso, é possível de acontecer. Elachaná, belo regalim, agora, como pode ser que vai passar um ano inteiro sem as 3 festas? Não tem como. Então, não existe essa opção. O que ele está querendo falar? Ah, se acontecer isso ou isso, a pessoa está transgredindo de atrasar o Corban. Então, vamos lá. Olha que interessante. O Gemara fala assim, tudo bem para quem fala que os meses eles têm uma ordem específica chamada Kessidran, que os meses eles são um mês de 29, um mês de 30. E não é, né, cada vez assim. Deixa eu mostrar para vocês, só um minutinho. De acordo com a pessoa que ela opina que os meses eles são um mês de 39, um mês de 29. E daí, se os dias que vão passar, se a pessoa jurar logo após Pesach, de acordo com os dias do mês, não vai passar um ano completo. Se ela jurar logo após Pesach, então vai passar quase um ano inteiro. No dia antes de Pesach vai ter acabado o ano, mas não vai ter chegado Pesach. Então vai passar Shavuot, Sukkot, chegar quase até Pesach, mas não vai chegar no Pesach. Pela questão desses meses que vai ter 29 e 30, então vai ter passado um ano e não vai ter chegado no Pesach. Onde que a gente estava? Só um minutinho. Agora, Leman de Leitle que se dá, para quem não opina assim, que o ano sempre vai chegar, não tem como ter um ano sem passar o mesmo dia que você chegou, vai passar por ali. Como é que você vai encontrar uma situação que vai ter as 3 festas, vai ter um ano, desculpa, e não vai ter as 3 festas? Então vamos lá. Fala Gemara, bicho, malerabi, mascar lá, bicho, meu berit. Eu encontro isso, de acordo com a opinião de Rabi, num ano meu berit, no ano de 2 Adar. Por quê? Porque está escrito assim, você tem um ano inteiro para sacrificar o teu animal. Shanat Mimah, um ano completo. O Rabi explica assim, o que quer dizer um ano completo? Um ano. Quando a pessoa fala um ano, é um ano, porque tem que acrescentar completo. Rabi fala, Monesh losh meot veshishim v'chamisha yom, que minyanemot achamá. Quantos dias é chamado de um ano, que a Torá fala, primogênito, o menino nasceu, você tem um ano para fazer. Quanto que é um ano? 365 dias. Como os dias do ano solar, né? O nosso calendário é lunar, mas existe também o calendário solar, né? E o calendário solar, então, o maior seria 365 dias, a maior quantidade de dias que é possível. Então, Shanat Mimah, um ano completo, quer dizer, a maior possibilidade de dias que tem no ano é olhando o calendário solar, 365 dias. Então, de acordo com o Rabi, se for 2 Adar, e a pessoa jurar logo após Pesach, quando passar 365 dias, né, um ano com 2 Adar, tem 385 dias, ou 384 dias, ou 383 dias. Então, se a pessoa jurar logo um dia após Pesach, e vai passar 365 dias, a gente vai estar no finalzinho do segundo mês de Adar. Deu para pegar a conta? Vou falar de novo. Rabi fala qual é o tempo que é chamado que a pessoa passou um ano, é um ano solar, 305 dias. Mas o ano de Adar, o ano com 2 Adar, tem 385 dias. Então, se a pessoa jura logo após Pesach, se você conta do dia que ele jurou 365 dias, vai dar lá no finalzinho do segundo Adar. Mas Ramim discute e fala assim, um ano é 12 meses, de dia a dia, ou seja, não interessa se tem Adar, não tem Adar. Quer dizer, minhas palavras, quando fizer aniversário no mesmo dia que você jurou, é chamado já que passou um ano. Vem Nitabra Shaná, Nitabra Ló. E se engravidou o ano, ou seja, se teve 2 Adar, não vai te adiantar nada. Ele vai entrar na conta, quer dizer, passou o tempo de um ano,
Não interessa se tem um mês de Adar, não mês de Adar. Se passar o tempo de um ano, já é chamado de um ano. Então, como é que pode existir, de acordo com essa opinião, como é que pode existir que vai passar um ano e não vai passar as 3 festas? Porque mesmo se for 2 Adar, não adianta nada. Pelo contrário, né? Então, fala Gmará, Mashkach Adal Rabi, de Akdash Shabbat Chag HaMatzot. Desculpa, por Rabi a gente consegue. Para Ramim, por enquanto, não. Mas pela opinião de Rabi, a gente consegue. Por quê? De Akdash Shabbat Chag HaMatzot. Ele santificou o animal logo após o Pesach. De Rimata Shil Rei Adar Batra'a, quando estiver chegando no final do Adar 2, do Adar final, do Adar 2, Shana Malha completou um ano. Regalim, Lomalo, mas as festas não passaram 3 festas, não passou o Pesach, porque ele jurou logo após Pesach. Então, de acordo com o Rabi, que ele falou que são 365 dias, e o ano já dá 385, né? Então, não vai chegar até o Pesach, mas já vai passar os 365 dias. Ele, Rabanan, mas pelo Rabanan, que discute com essa opinião, como é que fica? Como é que vai existir a opção de passar um ano e não passar 3 festas? Então, vamos lá. Um pouquinho complicada a conta, mas vamos tentar. Detane Rav Shmaya, como estudou Rav Shmaya, que ele falou o seguinte: Atzeret Shavuot, Peamim Hamishá, Peamim Shishá, Peamim Shivá. Às vezes pode ser no 5 de Sivan, às vezes no 6 de Sivan, às vezes no 7 de Sivan. Tem 3 datas. Shavuot é a única festa da Torá que não tem uma data específica, porque ele é o dia 50 depois de Pesach, né? Na contagem do ano. Como é que pode ser que Shavuot vai ser às vezes no 5, às vezes no 6, às vezes no 7? Vamos lá. Shnehem, Meleim, isso não é útil para hoje em dia, que os nossos anos já são do calendário, mas na época do Beidin, que cada vez eles santificavam um mês, às vezes o mês podia ser de 30 ou de 29, hoje em dia já é fixo. Mas vamos lá. Shnehem, Meleim, se o mês de Nissan e o mês de Iyar forem de 30 dias, o que vai acontecer? Vai ter mais dias no mês de Nissan e Iyar, e menos dias no mês de Sivan. Então, quando chegar no Hamishá, no 5 de Sivan, já é o dia 50, já é Shavuot. Se for ao contrário, Shneem Hasserim, se Nissan tiver 29 dias e Iyar tiver 29 dias, então, para poder chegar no dia 50, vai ser só no Shivá, só no 7 de Sivan. E se um for de 39, outro de 30, outro de 29, Had Malev, Had Hasser, um cheio, ou seja, 30, outro faltando, ou seja, 29, aí vai ser no 6 de Sivan. E daí que o Shavuot às vezes pode ser no 5, às vezes pode ser no 6, pode ser no 7. Essa pessoa, ela jurou logo após Shavuot, tá? E aí passou um ano inteiro. Ela jurou, suponha, no 6 de Sivan, tá? Ela jurou no 6 de Sivan. Passou um ano inteiro, fez aniversário de novo no 6 de Sivan. Mas Shavuot não chegou ainda. Por que Shavuot não chegou ainda? Porque às vezes Shavuot pode cair no 7 de Sivan. Então vai passar um ano, mas não vai passar as 3 festas. Porque um dia após Shavuot, a pessoa jurou, né? Naquele ano que ele jurou, o Shavuot caiu no dia 5. Né? Um dia após, ele jurou no dia Vav, no dia 6. No ano que vem, quando chega o dia Vav de novo, ainda não é Shavuot. Por quê? Porque naquele ano, o mês de Adar, o mês de Nissan e o mês de Iyar, eles estavam com 29, e só no 7 de Sivan que foi Shavuot. Vou repetir de novo a conta para a gente entender. Shavuot pode ser no 5, no 6 e no 7, de acordo com os meses de Nissan e de Iyar, se for com 30 ou 29 dias. Então, se no ano que eu jurei, Shavuot caiu no 5, tá? Porque os 2 meses eram de 30, então rapidamente chegou o Shavuot, o dia 50 no 5, aí acabou o Shavuot, eu jurei um animal. Aí passou Sukkot, passou Pesach. Quando chega o dia que eu jurei, que seria teoricamente o aniversário, de acordo com a opinião de Rabanan, né, que já seria a transgressão, que dia que é? 6 de Sivan, foi o dia que eu jurei. Mas nesse ano que eu estou agora, o Shavuot só vai cair no 7, porque os meses de Adar, de Nissan e de Iyar foram faltando, foram de 29. Então passou um ano, fiz aniversário, mas não passou as 3 festas. Vamos terminar esse assunto. O Mantana de Palha de Rav Shmaya, quem é o sábio que discute com Rav Shmaya, que Rav Shmaya falou que Shavuot pode ser no 5, 6 e 7. Mas tem um Tana que discute, que é exatamente quem bate com a opinião, quem combina com a opinião de Rabi.
Acherim é Elisha ben Avuyah, Rabi Meir, nome dele. De Tanya, Acherim Omrim, em Ben Atzeret Latzeret, em Berosh Hashanah, El Arba Yamim Belvad. Falou Elisha ben Avuyah, não tem entre Shavuot e Shavuot, ou seja, se você fizer a conta de um Shavuot de um ano para o outro, ou de Rosh Hashanah para um outro Rosh Hashanah, só tem 4 dias. Quer dizer, ele opina, o nosso calendário, ele tem 50 semanas e 4 dias para dar o ano inteiro. Então, se você pega, suponha, Rosh Hashanah, esse ano caiu no Shabat. Então, ano que vem, ele cairia na quinta-feira, 4 dias depois, sempre. Tá? Seria porque sempre a diferença é 50 semanas completas e 4 dias. Então, qualquer data, quando você quer pegar para o próximo ano, é 4 dias de diferença na semana. Só para você querer saber que dia da semana que cai. Então, essa opinião, ela discute com o Rav Shmaya, porque ela fala que é sempre exato o Shavuot, não tem esse Shavuot 5, 6, 7. Mas a gente achou um jeito de passar um ano sem passar as 3 festas, mesmo sem entrar na questão do 2 Adar, 365 dias, mesmo falando por aniversário, se, de acordo com a opinião de Rav Shmaya, que Shavuot pode ser no 5, no 6, no 7, e a pessoa jurou no ano que o Shavuot caiu no 5, ela jurou no 6, e quando faz aniversário ainda não passou o Shavuot, porque naquele segundo ano foi só no 7.